Senhor Jesus, vamos para mais um vídeo de hoje. E hoje nós iremos falar sobre Davi, sobre a comunhão, a intimidade e a reverência de Davi que ele tinha com Deus, o respeito e o temor de Deus que Davi tinha. Ele era falho como nós somos, ele era alguém que errava como nós erramos, ele era alguém que não vivia na prática do pecado, mas ele já chegou a pecar, como está escrito até no Salmo 51, que é um salmo muito famoso, que fala a respeito da restauração espiritual dele, né? Então, a partir de hoje, entenda que não somos falhos, ninguém é perfeito, mas a sua atitude depois de pecar, qual é? Fazer igual Saul, se afastar de Deus totalmente, ou como Davi, se aproximar de Deus. No outro vídeo que eu falei a respeito de Saul, as atitudes de Saul, que desagradava totalmente o coração de Deus. Mas aqui, Davi, ele é alguém segundo o coração de Deus. Então, que o nosso coração seja coração que agrade a Deus. Amém? Que a nossa conduta e a nossa vida seja uma conduta que agrade a Deus. Antes eu pensava que a minha situação atual me definia para sempre. Mas depois quando eu comecei a orar, ler a Bíblia, entender um pouquinho sobre psicologia, estudar, conhecer pessoas, mudar ambientes, mudar amizades, mudar lugares. Porque tem pessoas que mudam de lugares, mas não mudam as atitudes, aí não vai adiantar. Você vai ter que mudar suas atitudes, mude suas amizades, porque amizades falam a respeito de alianças. Quando Abraão ele foi para uma guerra, ele levou 3 irmãos. Aqui, o livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 24, que está escrito assim: salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que tocava aos homens que comigo foram Ner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Então, a partir de hoje, que você tenha amigos assim, amigos que são alianças, que conseguem guerrear com você e ter o mesmo propósito que você. Vocês viram aqui que Abraão, ele tinha eles como alianças, como amigos. Ló só arrumava problema, né? Que era o sobrinho de Abraão, que não era para arrumar problema, mas infelizmente ele arrumava. Então, a partir de hoje, ore a Deus, fale: Senhor, não me dê só amizades, me dê alianças segundo a tua vontade, para que eu não cumpra o meu propósito na terra, para que eu não me atrapalhe no ministério, para que eu não me atrapalhe, para que eu não me embarace, para que eu faça as coisas de Deus, do jeito de Deus, amém? Eu vou ler aqui um versículo que o Senhor colocou no meu coração, antes de ler o tema principal aqui, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Vou ler aqui, está em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que está escrito assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E o que isso significa? Que Deus vai te dar direção. A paz de Deus, que é o nosso árbitro, como no futebol, né? Quando o árbitro ele sinaliza a falta, sinaliza cartão vermelho, cartão amarelo, ele vai sinalizando. A mesma coisa é Deus, só que Deus é maior e melhor do que um árbitro de futebol, né? Deus, ele é o Criador, então ele entende e ele julga justamente. Ele não julga segundo o conselho dos homens, ele é Deus, então ele tem uma reta justiça. Então, a partir de hoje, se apoie, se apegue a Deus. E vamos aqui. Vamos falar dos pontos importantes aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Seria bom você ler o capítulo totalmente. Eu não vou conseguir ler todo para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu vou ler aqui, a partir do versículo 6, que está escrito assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei esta tropa, alcançá-lo-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tu o libertarás. Palavra maravilhosa, né? Glória a Deus por isso. Como é importante você consultar a Deus, como está escrito aqui em Colossenses, que a paz de Deus seja o nosso árbitro. Então, o povo pensava em apedrejar Davi, todos eles choraram. Aqui no versículo 4 fala aqui: então Davi, o povo se achava com ele, alçaram em grande voz e choraram, ou seja, né, gritaram em grande voz e choraram. Tudo bem, na situação difícil a gente chorar, a gente se lamentar, como Neemias, né? Primeiro ele chorou, lamentou, depois ele foi orar. Então a situação pode estar contrária. Você pode se lamentar, pode chorar, pode espernear, como faz uma criança, né?
Mas você vai ter que resolver. Como é que a gente resolve o crente de verdade? Primeiro ele vai orar. Fala, Senhor, como está escrito aqui no versículo, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Que a paz de Deus seja o árbitro. E onde é que a paz de Deus está? Na oração. Como é que tu vai ter paz se tu não orar em nome de Jesus? Tu tem que orar. E aqui, ó, o povo, olha pra isso. Preste atenção. No início do vídeo eu não falei sobre a respeito de alianças, pessoas que são guiadas por Deus para nos... que são guiadas por Deus com o mesmo propósito, né, de guerrear, não de matar, como Manre, Ané e Escol. E aqui, ó, eles queriam apedrejar Davi, o povo. Eles gritaram junto com Davi, choraram. E como foi que ele achou solução para resolver o problema? Apedrejando. E eu coloquei uns pontos aqui importantes. Davi era segundo o coração de Deus e Saulo era segundo o coração do inimigo. Então, escolha quem você quer ser. Segundo o coração de Deus, como Davi, tomar decisões pautadas em Deus, direcionadas através da oração. A gente vai ter que se humilhar. Não existe outro caminho. Ou você é um crente que se humilha e pede a direção de Deus, ou você é como Saul, que faz do seu jeito, que sacrifica sem esperar a vontade de Deus. E eu coloquei aqui, ó, Davi era pequeno, porque grande é Deus. Vou repetir, Davi era pequeno, porque quem tem que ser grande na minha e na sua vida é Deus. Entenda isso a partir de hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se você começar a entender que grande é Deus, você não vai ter problemas mais com Deus. Por quê? Porque tem pessoas que querem crescer mais do que Deus. Não tem como você crescer mais do que Deus, porque grande é Deus. Não tem como. Então se humilhe, peça a direção. Você fala, Senhor, como que eu tenho que fazer isso aqui em nome de Jesus? Que Ele vai te dar a direção, amém? E eu coloquei aqui, ó, quem não sabe resolver no joelho, vai apedrejar. Eles não sabiam resolver no joelho. Por isso eles queriam apedrejar Davi. Agora, olha a diferença de quem sabe resolver no joelho. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Eles queriam resolver a situação apedrejando o povo, né? Apedrejando Davi. Ia resolver nada, porque Davi ia morrer apedrejado e o povo ia continuar a situação do mesmo jeito. Então, a partir de hoje, não resolva na pedrada, não resolva na fofoca, não resolva na contenda, resolva no joelho. Você tem joelho, use os seus joelhos em nome de Jesus. Ah, mas eu não tenho forças para orar. Coloque o hino, vá além da Bíblia, do jeito como está escrito aqui, ó. O Davi se fortaleceu no Senhor. Como é que eu aprendi a orar? Começava a orar, falou, Senhor, me ajuda a me fortalecer no Senhor. Me dá força, como está escrito no livro de Isaías 41. É o Senhor que me ajuda, é o Senhor que faz tudo ao meu favor, porque eu não tenho força, porque eu sou pequena como Davi, mas o Senhor é grande na minha vida. Quem opera é o Senhor. A partir de hoje, aprenda a orar. Amém? E eu coloquei aqui também, ó, a respeito que Davi ele foi consultar a Deus. Então, quando apareceu uma situação contrária, cada um faz aquilo que sabe fazer. Davi sabia orar. Olha que coisa maravilhosa. Quando você sabe quem é Deus, você ora. Quando você sabe que você tem um Deus ao seu favor, você ora. Então, a partir de hoje, saiba que você tem um Deus ao seu favor, que Ele é acessível, que Ele está acessível para você consultar. Eu vou terminar essa parte aqui para eu começar na introdução sobre comunhão. E eu coloquei aqui, ó, Davi, ele consultou o Senhor e perguntou, né, Senhor, dependente de Deus, Davi, como é que eu vou resolver? Vou perseguir essa tropa, que ele tinha um exército para perseguir, né, tinha uns inimigos. Ele perguntou, vou perseguir, vou alcançar? Ou seja, Deus, eu vou ter resultado nessa guerra, eu vou conseguir? Aí Deus, que é Deus, né, que Ele é soberano, que Ele sabe todas as coisas, que Ele ajuda, aquele que nos ajuda. Ele disse assim, ó, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Tá vendo que Deus não tem palavra de derrota? Já pensou se Deus dissesse assim, persegue, porque tu não vai alcançar não. Tu não vai conseguir não libertar a tua família não. Só persegue, quando chegar lá tu vai perder a guerra, tu vai perder a batalha. Tu acha que Deus é assim? Antes eu tinha esse pensamento, né? Eu falava, será que Deus sabe tudo mesmo? Será que isso aqui vai dar certo? E Deus usava pessoas para falar que ia dar certo. E muitas das vezes eu ainda tinha dúvida. Eu ficava, mas sério? É porque a situação era tão contrária àquilo. Na minha mente não entrava que ia dar certo, porque eu não sabia quem era Deus, eu não orava, não lia a Bíblia. Aí eu tinha a imaginação de Deus totalmente distorcida. Aí eu começava na minha mente, e eu falei, meu Deus, será que essa pessoa tá falando de Deus mesmo? Será que... Porque não tem como essa situação dar certo. E dava certo, porque quando Deus fala, dá certo. Eu não entendia, não sabia discernir a situação. Por quê? Porque pra mim, no meu contexto familiar, uma coisa pequenininha era uma confusão, uma tempestade em copo d'água. Não entendia.
Aí Deus, ele foi esclarecendo, ele falou, olha, não é assim que funciona, eu tenho solução para tudo. Lucas 1:37 está escrito, porque para Deus nada é impossível. E o contexto daquele nada impossível, Deus fez um estéril gerar. Deus fez uma mulher que era virgem gerar, uma mulher virgem gerar, nem existe, não tem nem lógica humana para isso aqui existir na Terra. É como se Deus estivesse falando assim, ó, eu trago o impossível à existência. Aquilo que é impossível pra você, pra mim é possível. Pra mim era impossível, eu ficava, meu Deus, não tem como isso acontecer, não, Jesus. E acontecia. Porque quando Deus fala, acontece. Então as promessas que Deus ele fez na sua vida e na sua família, o que ele tem falado, tudo que ele tem falado, ele é Deus. Ele está no hoje, ele está no amanhã e ele está no futuro, ele já está vendo acontecendo. Quem não está vendo somos nós, porque somos limitados, a gente não tem um olhar eterno, mas Deus tem. Então, ele, como ele tem um olhar da eternidade, ele consegue ver tudo aquilo que a gente não vê. E ele falou isso aqui para Davi, falou assim, você vai perseguir, você vai alcançar e você vai libertar tudo. O nosso Deus é um Deus, como diz o Deus de obras completas. Já pensou se Deus fizesse as coisas pela metade? Não tem como, Deus não faz nada pela metade, ele só faz completo. Então, a partir de hoje, confie totalmente em Deus. E antes eu tinha uma dificuldade terrível de confiar em Deus, por quê? Porque eu não conhecia Deus. Quando você não conhece, você não confia, você não consegue. É como Saul, né? Ele pegou e foi oferecer um sacrifício, porque ele não sabia quem era Deus. E quando você não sabe quem é Deus, você faz loucura. Era a parte dele fazer? Não, era a parte de Samuel. Aí quando você não confia em Deus, você quer fazer a sua parte e você quer fazer a de Deus. Você é Deus? Não. Então a partir de hoje, faça como Davi. Ore e fale, Senhor, eu sou pequena como Davi, eu sou pequeno como Davi. Me ajuda a confiar em Ti. É por isso que você tem que ler todos os dias a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E conforme eu ia além da Bíblia, eu comecei a ter mais fé, sabe? Eu comecei a acreditar mais nas promessas de Deus. Falava, oxi, se Deus fez aqui na vida de Davi, então ele pode fazer na minha. Se ele fez isso aqui, ele pode fazer na minha. É isso que vai fazer você amadurecer. É isso que vai fazer você ter experiências. Antes eu não tinha muitas experiências, eu não poderia falar de Deus, né? Eu não poderia conhecer a Deus com intimidade, porque eu não sabia nem quem era Deus. Eu não tinha aquele relacionamento, né? E relacionamento é uma troca. Relacionamento é o que as duas partes faz. Por exemplo, num casamento, né? O homem e a mulher, eles se conhecem, fazem uma aliança entre eles dois, né? Marcam um casamento. Aí, conforme vai passando o tempo, eles vão se conhecendo e vão marcando o matrimônio e ver se tem certeza se é isso que eles querem. E com Deus, você tem que conhecer a Deus. Porque Deus, ele já nos conhece. A parte de Deus, a parte dele já está tudo ok. A parte de Deus sempre está tudo feito, sempre está tudo pronto. O que falta é a gente ir lá, é a gente se movimentar, é a gente colocar em prática. Como é um relacionamento, Deus, ele é eterno, então Deus, ele já sabe de tudo, ele já está ciente de tudo, ele já sabe tudo que vai acontecer. E eu coloquei aqui, ó, a respeito de relacionamento. Relacionamento fala a respeito de conexão, ligação. De comunhão, como está escrito no livro de Oséias, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, mas o conhecimento ali não é só a base de você saber, conhecer, mas o conhecimento como relacionamento, como um casal. Deus usou um casal como exemplo, mas Deus é muito maior do que um matrimônio, né? Ele é muito maior do que um relacionamento humano. Deus, ele é espírito, então ele merece toda a nossa atenção. Ele só recebe o primeiro lugar, tá? Deus, ele é para ser tratado como primordial, como a primeira coisa que você tem que buscar durante o seu dia. Como está escrito no livro de Gênesis, que Abel, ele ofereceu o melhor para Deus. Então, se você não oferecer o melhor para Deus, a melhor parte do seu dia, Deus não vai receber nada. Porque se você for oferecer o resto do meu dia aqui, ó, acorda, vai mexer no celular, vai falar com todo mundo, com todos os amigos. Aí quando acaba o dia, lá pra meia-noite, quando tu lembra que tu tem um Deus, ai meu Deus, lembrei que eu tenho um Deus. Aí, antes de dormir, aí ora o Pai Nosso todo errado, que antes também orava o Pai Nosso todo errado. Aí ora o Pai Nosso e vai dormir. Que relacionamento é esse que tu tem com Deus? Isso não é um relacionamento. Um relacionamento é uma troca. Os dois se entregam. Os dois se comunicam. Um fala, outro fala. Por exemplo, aqui na Bíblia, né? Deus falando conosco. Aí você começa a orar, fala assim, abre a minha mente, dá a revelação dessa palavra, fala comigo. Falou que o Senhor quer falar comigo, você começa a ler. Aí Deus vai ministrando. Deus vai falando com você. Na oração, a mesma coisa. Você começa a falar com Deus, fala, ó Senhor, o meu dia está assim, eu preciso disso, eu te agradeço por isso. E muitas das vezes na oração você só para escutar a voz de Deus, sabe? Deus vai ministrando, Deus vai falando com você na oração. No louvor, você coloca um louvor. Aí Deus usa o louvor para falar com você, para te renovar. Porque nós precisamos de renovo. Um crente sem renovo é um crente, meu Deus do céu, que tem tempo de igreja, mas não tem renovo. Tem tempo na casa,
né, no templo, mas não tem tempo com Deus. Isso é muito perigoso. Então, a partir de hoje, peça a Deus todo dia, Senhor, me renova todo dia, que eu tenha lágrimas nos olhos todo dia, lágrimas de renovo, lágrimas de uma intimidade com o Senhor, sabe? E eu coloquei aqui o relacionamento, conexão e ligação. Os dois falam, os dois se comunicam, os dois se entregam. Essa é a parte mais importante. Como Ele é Deus, Ele merece tudo do melhor. Deus é sempre o melhor. E eu coloquei aqui, os dois se respeitam, os dois têm compromisso e os dois convivem. Ó, respeito, né? Porque tem muitas pessoas que tratam Deus como se Deus fosse qualquer coisa. Compromisso. Compromisso com as coisas de Deus, né? Compromisso com aquilo que Deus Ele coloca nas suas mãos. Antes, quando eu não orava, eu sempre tive o chamado e eu não procurava, eu não procurava me desenvolver no meu chamado. Eu ficava estagnada. E Deus sempre usava pessoas, eu vou te usar, não sei o que, eu disse. Aí eu pensava que aquela pessoa tava falando coisa da cabeça dela. Mas não é Deus na vida da pessoa. E eu não entendia isso. Por quê? Porque eu não orava. Aí, como eu não orava, eu não lia a Bíblia, eu não procurava desenvolver no meu chamado. Aí Deus vai fazendo o que com isso, né? Deus vai começando a criar nas circunstâncias, agir nas situações pra tu vir igual Jonas. Jonas, ele via do jeito dele. Não vou não pra Nínive, foi pra Tarsis. Aí Deus preparou um peixe bem grande pra trazer ele de volta pro chamado dele. E se você não quiser cumprir aquilo que Deus colocou nas suas mãos, Ele vai mandar o que for necessário pra você cumprir. Se prepare, em nome de Jesus. Ele fez isso comigo, vai fazer com você também. Você não é melhor que ninguém e nem pior. Então, a partir de hoje, compre a sua responsabilidade diante de Deus. Você tem uma responsabilidade, você tem um chamado, você tem algo a cumprir na terra. Então, não corra. Se você correr, vai ser pior. Porque Deus ele vai preparar circunstâncias e situações pra você voltar. E geralmente, as circunstâncias e as situações não são muito boas não, tá? Deus vai preparar aquilo que Ele vê que vai chamar a sua atenção e Ele vê que vai te atrair para a presença dEle. Então, se aprovam alguma dificuldade, não sei, alguma perda, não sei, financeira, material, familiar, não sei, aquilo que Deus vê que vai chamar a sua atenção, que vai te trazer de volta para a presença dEle, é o que Ele vai usar. Então, se prepare. E eu coloquei aqui, reciprocidade e equilíbrio é o quê? É equilíbrio entre dar e receber, reciprocidade, que é equilíbrio entre dar e receber. Um relacionamento com Deus é isso. Deus, ele nos dá tudo, que ele é Deus, ele nos dá paz, ele nos dá relacionamento, porque ele é um pai, então um pai cuida. Então, um relacionamento entre eu e Deus Deus, ele me dá renovo, Deus, ele me dá tudo aquilo que um pai e um Deus, ele pode oferecer. Então, você também vai ter que ser assim, você vai ter que se comunicar com Deus, você vai ter que ser um bom filho, você vai ter que ser um bom adorador. E tem gente que pensa que adora tá lá gritando na igreja, chorando, fingindo. Deus sabe o que tu tá fingindo, finja mais não. Eu coloquei aqui, o primeiro lugar de Deus, sempre o primeiro lugar de Deus. Eu coloquei aqui, formas de Deus falar conosco, formas de Deus se comunicar conosco, através da palavra de Deus. Deus, ele tem muitas formas de falar conosco, de se comunicar conosco, mas nós só temos uma, e eu vou mostrar qual é. Você vai se surpreender. Coloquei aqui, através da palavra de Deus, Deus, ele fala conosco. Através do Espírito Santo Consolador. Através de pessoas, Deus usa pessoas. Através das situações, através da natureza, sonhos e visões. Agora, a única maneira que a gente tem de falar com Deus é orando. Em pensamento, de joelhos, nas palavras, mas a única maneira que a gente tem de falar com Deus é a oração. Então, fale com Deus em oração, em nome de Jesus, não perca essa oportunidade. Eu coloquei aqui, oração é falar com Deus, falar com Ele e ouvir também. A oração você não só fala, a oração você ouve Ele também. E como é numa conversa, né? Como é que você vai conversar com a pessoa? A pessoa fala e não dá oportunidade para tu falar. Fica chato, né? Então, a partir de hoje, entenda que a oração é uma comunicação. Você começa a falar com Deus, fala assim, o meu dia está assim, está passando isso. Aí você separa um pouquinho, né? Começa a respirar, dá aquele respiro de 10 segundos. Respira. Aí Deus vai falando, aí Deus vai falando, é isso que eu quero fazer, é aquilo. Dá pra melhorar nisso, dá pra mudar aquilo. Eu quero fazer mais isso na sua vida. Aí Deus vai começa a ministrar no seu coração. E eu coloquei aqui, ou Deus é prioridade, ou Deus é tudo, ou Ele não é nada. Ou Deus ocupa o primeiro lugar da sua vida, ou Ele não vai ocupar lugar nenhum. Por quê? Porque esse é o lugar de Deus, Ele não recebe nada menos que isso.
E eu coloquei aqui, ó. Deus é o primeiro em tudo. O lugar de Deus é o centro. Ou você coloca Deus no centro na sua vida, ou Ele não vai querer nenhum lugar. Então, a partir de hoje, respeite o lugar de Deus, porque Ele só merece o melhor. Deus, Ele é digno. Ele só merece o melhor. E quando você começa a orar, você começa a entregar a sua vida para Jesus de verdade, sabe? Você começa a entender que Deus, Ele merece tudo do melhor. O seu melhor de tudo, tudo. O seu melhor louvor, a sua melhor entrega, a sua melhor devoção, tudo do melhor. E eu coloquei aqui a diferença entre Davi e Saul, que o povo se espalhava, corria de Saul. E o povo queria apedrejar Davi, mas por um tempo, que eles viram para a situação. Mas depois, o povo foi batalhar com Davi. Por quê? Davi estabelecia confiança. E quando você serve a Deus, quando você ora, você estabelece confiança. E eu coloquei aqui, ó. Davi foi consultar aqui, ó, a estola. Pediu a estola a Abiatar. Davi não desprezava, então não despreze os profetas, em nome de Jesus. Aquelas pessoas que Deus colocou na sua vida para ministrar uma palavra, aquelas pessoas que Deus colocou na sua vida para ser um instrumento de Deus, não despreze. Honre os profetas. Honrar como assim? Não despreze eles, não se afaste deles, honre com presente, faça alguma coisa. Fala, ó Deus, me usa para essa pessoa. Essa pessoa o Senhor não usa ela para mim, então que eu possa ser um instrumento também da parte do Senhor para ela. E eu coloquei aqui, ó, os filisteus já se tinham juntado. E os inimigos, vocês viram aqui, ó, já tinham levado tudo, não tinha mais nada. Queimaram tudo, não ficou nada no acampamento. Mas a situação não mudou Davi, a situação não mudou o que Davi era. Muito pelo contrário, na situação contrária é que ele se apegou mais a Deus. Vai falar aqui, ó, todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Tava tudo dando errado, a situação tava toda contrária. Tava tudo desabando, quando diz aqui no interior, tava tudo dando errado, o cenário tava tudo montado, tudo contrário. O que ele fez? Já que tá tudo acabado, eu não sei resolver, porque eu não sou Deus. Davi entendia isso. Ele entendia o tamanho dele, a estrutura dele, ele sabia a sua pequenez. Falou, eu não sei resolver, eu não sou Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar nas mãos daquele que pode resolver. E quando você ora, você entende que tem um Deus que pode resolver, que há um Deus no céu que pode resolver. E eu coloquei aqui, ó, guerra, circunstâncias, situações difíceis. Davi também passava. Então, não é porque você está passando por uma situação difícil que isso é desculpa para você se afastar de Deus, ou para você não ir mais para a igreja, ou para você chutar o balde, abandonar tudo, largar as redes, abandonar o barco. Eu vou me revoltar, vou desviar, não vou me afastar, não vou mais fazer mais nada para Deus. Não. Essa situação difícil não é para você fazer. Essa situação difícil é para você fazer igual Davi fez aqui, ó, se fortaleça no Senhor. Aqui, Davi, ele precisou da estola sacerdotal para buscar a Deus, mas você não precisa, é só você dobrar o joelho. E eu coloquei aqui, ó, Davi tinha Deus como prioridade, Saul tinha ele mesmo como prioridade. Olha que coisa terrível, né, Saul? Mas Davi não, falou, não, a minha prioridade é buscar a Deus, eu vou me fortalecer nele e eu vou buscar ele na oração. E Davi, ele buscou. Quando você sabe quem é Deus, você sabe que Ele pode resolver a sua causa e a sua situação. E essa situação será resolvida em nome de Jesus. A partir de hoje, ore em todas as circunstâncias. Em todas as situações, Deus, Ele é poderoso para reverter qualquer quadro. E principalmente, estabeleça aqui, como eu falei, né, na introdução e no final aqui do vídeo, né? Que estabeleça um relacionamento com Deus. Porque quando você tem um relacionamento com Deus, você não se desespera. Eu li o primeiro versículo. O livro de Colossenses, né? Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações. Como é que a gente consegue isso? Orando. Antes eu não tinha paz no meu coração. Antes, o inimigo colocava no meu coração, começava a acelerar muito. Eu não entendia. Eu falava, meu, tá repreendido, o que é isso? Eu chegava na igreja, muitas das vezes, as irmãs, aquelas irmãs de oração, ela colocava a mão assim no meu coração. E Deus usava elas para ministrar. Falando, Deus está tirando toda a inquietação, toda a ansiedade. O inimigo, aí elas falavam, né, que Deus colocava palavras para elas, falavam para mim, que o inimigo queria colocar ansiedade no meu coração. Aí ela chegava lá, repreendia e saía. Eu sei que muitas coisas são psicológicas, mas muitas coisas são espiritual. Você vai ter que orar. Deus, Ele é capaz de resolver qualquer coisa. Muitas das vezes você tem muita ansiedade porque você não ora, porque você fica guardando coisas, sabe? Porque você fica guardando problema. Aqui, ó, Davi tinha muito problema. Levaram tudo que era dele, levaram também do povo, botaram fogo em tudo, queimaram tudo. O que ele fez? Guardou. Ai, meu Deus, chorou. Ele chorou por um tempo, mas depois o que ele fez? Eu não sou Deus, não sei resolver. Mas tem um que sabe. Quando você sabe quem é Deus, você sabe que Ele pode resolver. E Ele é poderoso para resolver, amém?
E aqui no final fala que Deus, ele disse, ele deu um veredito final. E a palavra final que você tem que ouvir a partir de hoje, a partir de agora, a voz mais importante é a voz de Deus. É a voz de Deus que resolve tudo. É a voz de Deus que traz solução para tudo, amém? Deus falou aqui, ó. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei esta tropa, alcançarei. E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Do jeito que Deus falou, aconteceu, ó. Vamos ler aqui no versículo 18. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também o despojo de tudo quanto lhes tinham tomado, tudo que tomou a trazer, tudo tornou a trazer. Então, a partir de hoje, entenda que Deus, ele pode resolver qualquer situação e reverter qualquer quadro. Você não sabia, você não conhecia, porque você não orava, porque você não buscava, mas agora você vai orar e você vai buscar. E Deus, ele vai trazer luz para as trevas, vai trazer solução para aquilo que para você não tinha solução, amém? Porque realmente é assim. Nós somos seres humanos, nós dependemos de Deus. Se a gente quiser depender de Deus, a gente vai depender. E se a gente não quiser, a gente vai depender do mesmo jeito. Que é Ele que manda sol, é Ele que manda chuva, Ele que é o Criador, Ele que comanda tudo, é Ele que manda em tudo. Então, se a gente quiser depender dEle, se a gente quiser acreditar nele, Ele vai continuar existindo, porque Ele é Deus, Ele é autoexistente. E aqui, como fala, eu vou deixar essa palavra frisada novamente. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. A paz de Deus naquela época aqui de Davi, que Cristo ainda não tinha se revelado, né? Jesus ainda não tinha nascido. A paz de Deus aqui foi o árbitro dele. Ele se fortaleceu no Senhor. Então, a força em Deus. Muitas vezes você não tem força, você não consegue ter paz nas situações, é aquele alvoroço, aquela agonia, aquele desespero, porque você não ora. E quando você não ora, você fica agoniado mesmo, você fica desesperado, você fica tudo inquieto. Mas Davi orava, então a paz na oração. A partir de hoje, não fique acumulando coisa, não fique guardando coisa. Ore e desabafe com Deus, Ele é poderoso. Procure psicólogo, sim, mas também tem um psicólogo do céu, tem um psicólogo na terra e tem um no céu também. Procure os dois. Por quê? Porque o da terra vai te ajudar e o do céu também vai te ajudar. Então fica essa palavra, que Deus te abençoe. Cuide da sua mente, cuide do seu coração. As guerras sempre vão vir, as dificuldades sempre vão vir, o inimigo sempre vai se levantar. Agora, como é que vai estar a sua posição diante de Deus e diante da situação? Se você se posicionar diante de Deus, orando, Deus pode resolver. Agora, se você ficar querendo resolver tudo do seu jeito igual Saul, nada vai dar certo. Mas a partir de hoje, faça como Davi. Ele sabia que a mão dele não conseguia resolver, mas Davi era segundo o coração de Deus. E quando você tem um coração segundo o coração de Deus, quando você tem uma vida segundo o coração de Deus, quando você faz as coisas do jeito de Deus, você sabe que é a solução em Deus e na oração. Então, a partir de hoje, busque a presença de Deus, amém? Que Deus te abençoe. E Deus, ele é acessível através de Jesus. Quando você for orar, fale, Pai, em nome de Jesus, me ajuda, como está escrito na tua palavra, que o Senhor vai me dar paz, que a tua paz vai ser o meu árbitro. O que isso significa? Quando for de Deus, Deus vai trazer paz para o seu coração. Quando aquele emprego for de Deus, Deus vai trazer paz para o seu coração. Quando o casamento for de Deus, Deus vai trazer paz para o seu coração. Quando o ministério, quando uma decisão você tiver que tomar, a paz vai te acompanhar. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus de paz, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Esse foi o devocional de hoje. Faça como Davi. Ore e fale, Senhor, que eu tenha um coração como Davi, um coração que te agrade, as atitudes que te agrade, e que eu esteja sempre em oração. Me ajuda, me fortalece, me dá graça e me sustenta, amém? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra de hoje. Continue se fortalecendo no Senhor, a força em Deus, amém? Deus te abençoe.